E nós vemos agora neste texto de aos Romanos, capítulo 13, a continuação do tema anterior, onde o apóstolo Paulo estava falando sobre a composição da igreja e como os crentes deveriam agir, como os crentes deveriam fazer, como os crentes deveriam viver. Ele não está aqui colocando regras estritas para os crentes, mas delineando uma forma de vida que deveria ser plausível para todos os cristãos, para todos os crentes em Jesus, e que deveriam ser tão exemplares no meio daquela sociedade cruel, no meio daquela sociedade do tempo do apóstolo Paulo, em que haviam tantas promiscuidades que os crentes deveriam ter uma vida não isolada, mas separada dos costumes deles. Os costumes dos crentes deveriam ser diferenciados, diferentes, porque não deveriam agir conforme as pessoas, a maioria das pessoas naquele tempo agiam. Eles deveriam ter honestidade, o que se vê que é um contraste com a normalidade, ou seja, o que era considerado normalidade naquele tempo era de corrupção geral, de mentiras. O crente deveria ser verdadeiro. Nós vimos no outro capítulo anterior, né, algumas coisas sobre como as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, as pessoas que recebem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e portanto fazem parte de um mesmo corpo com Ele, através do Espírito, como essas pessoas deveriam começar a agir no amor fraternal, ajudando-se uns aos outros, né? E aqui a continuação deste texto do capítulo anterior, que é o capítulo 12, e aqui ele continua dizendo que na vida cristã as autoridades deveriam ser honradas, as autoridades deveriam ser respeitadas, as autoridades deveriam ser inclusive obedecidas, pagando-se a cada um aquilo que deve ser pago, fazendo com que todos recebam da nossa parte, como crentes, como cristãos, o que lhe é devido. Que coisa interessante, né? O cristão ele deve ser exemplar em tudo, não deve omitir nada que lhe esteja sendo cobrado, digamos assim. E esse deve ser, ou essa deve ser, a forma de viver do crente em Jesus Cristo, do cristão, daquele que crê, daquele que recebeu Jesus. Ele deve ter uma vida tão diferente que as pessoas vão começar a observar que aquela pessoa é diferente pelo seu proceder. Embora muitas pessoas talvez procederiam dessa forma, porém não era comum proceder-se da forma que os cristãos deveriam proceder. E com certeza não deveriam se opor à autoridade, mas deveriam ser obedientes à autoridade, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, a autoridade ela é ministro de Deus, ela é enviada de Deus também para
fazer a justiça, para cobrar impostos, para fazer valer as leis na sociedade e condenar o mal. Por isso, aquele que faz o bem não deve temer a autoridade. Este é um dos requisitos aí da vida cristã. É uma das coisas que nós devemos ter sempre em mente, porque nós não somos contra a autoridade nenhuma. Muitas pessoas, às vezes, acham que a igreja teria algo a ver com a política mundana, porém, a igreja, na verdade, não tem nada a ver. Nós podemos ter até pessoalmente, cada um de nós, pessoal, individualmente, podemos ter as nossas opiniões sobre a política, sobre qualquer que seja o, o campo da sociedade, mas nós jamais devemos ser contrários à autoridade, porque ela é vinda de Deus. Ela está aí porque está estabelecida por Deus. Uma vez que existe autoridade, é porque ela foi estabelecida por Deus. E ela é ministro de Deus para fazer o que é bom, para fazer o bem, para também vingar-se contra o mal. Sim, é para isso que existe a autoridade. Uma vez que, é claro, a autoridade não está fazendo isso, nós sabemos que o próprio Deus vai se ver com essas autoridades, né? Não somos nós, cristãos, que vamos resolver essa questão. Não, mas é o próprio Deus que fará justiça, porque tudo está nas mãos do Senhor. Ele permite que a autoridade esteja sendo, a autoridade esteja em eminência, então ele com certeza vai cobrar também da autoridade todos os atos desta autoridade, porque ele estabelece a autoridade para fazer o bem e para se vingar do mal, para estabelecer a ordem através das leis. Então, é algo que nos deixa assim bem livres quanto a essa questão sobre autoridade. Nós não precisamos temer qualquer que seja a autoridade, seja ela um imperador, seja ela um rei, seja ela um presidente, seja ela um governador, um vereador, um prefeito, não importa. Devemos respeitar, devemos obedecer na medida do possível, fazermos tudo para honrarmos, inclusive darmos honra, porque a honra é devida. Então, nós temos esta questão aqui bem estabelecida neste texto bíblico, falando sobre a autoridade e a vida cristã. E nós devemos estar sujeitos a essas autoridades, devemos viver em sujeição à autoridade, pagando o que é necessário, o que é cobrado e também fazer o que é devido a elas, inclusive dando-lhes honra. Dar honra quer dizer que nós não somos contra a autoridade, qualquer ela que seja, que estiver vigente neste mundo. E nem devemos ter temor, mas
ou medo, digamos assim, né? Não devemos temer no sentido de ter medo, porém, devemos ter o temor no sentido de reverenciar essa autoridade quando isso se fizer necessário. Como diz aí o versículo 7, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor. Esse temor aqui é a questão da reverência, né? Nós devemos ser reverentes, não falar mal, jamais, né? E nem também, embora podemos deixar de ter a nossa, não podemos deixar de ter a nossa participação na sociedade, né? Falando o que é correto, porém, esse temor aqui que está falando no versículo 7, o temor à autoridade, é o respeito à autoridade. A quem respeito, respeito. A quem temor, temor, né? E a quem honra, ou seja, devemos realmente ter as autoridades como pessoas honradas, como pessoas de Deus, porque são vindas de Deus, são ministros de Deus, conforme diz aí os versículos anteriores, como o, o versículo 4, por exemplo. Então, nós devemos então estar com com este pensamento, né? Com este sentimento de honra, de respeito, de realmente pagar aquilo que é devido e, com todo respeito, seguir a nossa vida. E aí o versículo 8 já fala de uma forma assim um pouquinho diferente, né? Porque nós não devemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. O amor é sempre uma dívida que nós temos para com todo. Devemos ser a expressão do amor, devemos nos importar com isso, devemos realmente fazer o possível para amar. E olha que não é fácil, mas é o que nós temos que superar na nossa vida, é a maldade e estar então praticando o amor fraternal, o amor ao próximo, o amor à criação, o amor a tudo que nós podemos imaginar, as pessoas. Devemos amar, devemos fazer o bem, não importando, inclusive, a quem, mas devemos amar e fazer o bem, perdoar. O perdão faz parte do amor. Devemos ter isto na nossa vida. A nossa meta maior deve ser o amor. E o amor recíproco deve ser o amor de uns pelos outros. Devemos amar uns aos outros. Louvado seja Deus.